quando se trata dos assuntos crianças, exposição e internet, automaticamente já vemos uma polêmica. No lado de fora da tela, o público que só observa, já nas mídias sociais, os influencers que expõem seus filhos das mais diversas formas para conseguir ter algo chamado conteúdo. E, glória a Deus, em contraponto a eles, pessoas tanto anônimas quanto famosas, que assim como eu, são contra toda essa bagunça, toda essa realidade distópica. Vale lembrar que tudo aquilo que é muito repetido na internet, se tratando de conteúdo, sempre visa uma única coisa chamada público. Automaticamente, se algo é muito consumido, tende a ser replicado cada vez mais por quem produz conteúdo. Isso é uma observação básica, ainda acrescento. Não ache que quem é famoso na internet é da mesma forma que como aparece nas câmeras, que é bonzinho ou inocente. Você achar que influenciador é inocente também ou bonzinho já é querer demais. Tem uma porrada desses manos que a única coisa que fazem é surfar em qualquer hype que aparece. Qualquer onda que aparece, qualquer hype, os caras estão lá surfando, fazendo tudo aquilo que a maioria faz, pra gastar o dinheiro com aquilo que somente eles e Deus sabem. Né? Complicada essa situação, porém é a verdadeira. E não ache que eu sou necessariamente contra o ato de querer visualizações. Para se manter em relevância, a gente tem muitas vezes que acabar fazendo aquilo que o público gosta. Muitas vezes eles mesmos se queimam, os caras aí que gostam de fazer bagaceira, quando o conteúdo já chega na barreira do conteúdo sem alma. E é aí que entra a exposição excessiva de crianças na internet. Muitas vezes extrapolando o limite até mesmo penal. Se você se interessou pelo assunto, eu peço que já deixe seu like, preste bem atenção em tudo que for falado, porque possa ser que você queira comentar para acrescentar em algo, e se inscreva para não perder novos conteúdos caso se interesse por esse formato. É um assunto muito interessante e importante para cada um de nós, afinal de contas é algo muito atual. Ultrapassa as barreiras do lamentável o fato de que casos que expõem esse problema claramente serem tantos casos são, mano. Porque basicamente é uma discussão que se trata de pessoas. Vamos entender isso para começo de conversa. Se trata de pessoas. Pessoas têm sentimentos. E principalmente na infância, a forma como eles se manifestam acaba se desenvolvendo. Ou seja, meu amigo, entenda o principal de tudo. Fazer mal a uma criança, seja ela qual for, é o mesmo que tentar estragar a vida de uma pessoa que naquela mesma hora só precisava estar recebendo os devidos cuidados. E acaba desde muito cedo tendo que lidar com exposição que até pra, abre aspas, adultos, coloque isso na sua cabeça, até para adultos acaba sendo muito prejudicial, e não faltam nem exemplos de tantas formas como isso é manifestado por aí. Imagina só você, meu mano, tendo toda a sua fase de infância, nascimento, descobertas, sendo excessivamente exposta na internet. Imagina só isso, como influencers assim como Pyong Lee e a mulher dele, Virginia Zé Felipe, Christian Figueiredo e a mulher dele, pois é, alguns eu não sei nem o nome. Pegando agora bem pesado pra piorar, com a mãe da Bel, que eu sei o nome, mas não faço nem questão de falar, que foi caso até de parar no Cidade Alerta, fazem de forma absurda na internet. Eu jamais queria achar isso algo a ser normalizado, pelo contrário, isso me revolta. E não me importo com o que possam pensar. Se quiser discordar, se quiser chorar com o que eu tô falando, reclamar, se espernear nos comentários, tá suave. Defenda quem você quiser, você é livre. Mas agora
Eu não defendo isso. Crianças ainda não se desenvolveram plenamente. Ainda são muitas coisas que crianças vão aprendendo durante a vida. Tenho 17 anos no momento que gravo, sou de 2007. Na verdade, daqui para alguns dias vou fazer 18. Provavelmente quando eu lançar esse vídeo, já vou ter feito 18. Faço dia 5, pra quem não sabe. E digo claramente que não faço nem ideia de como muitas coisas funcionam. Quem dirá, meus irmãos, uma criança muito pequena que não teria nem capacidade de fazer um vídeo como esse. Lembrando que a seção de comentários é aberta, fiquem à vontade. É completamente certo que possam defender seus pontos. Quem discorda, né? Mas pra mim não é normal. De forma alguma é normal esse tipo de exposição. A criança não sabe nem o que é sei lá, mano. E já tem a vida toda sendo exposta, tem nem o básico de entendimento do mundo, sabe nem falar, irmãozinho. Ou coisa triste. Eu acho isso lamentável, eu acho isso um reflexo da mediocridade que o mundo tá se tornando. Mas isso aí já é assunto para outro vídeo bem mais distópico e bem mais cruel com os ouvidos de vocês. Nesse momento do vídeo tem logo galera que vem dizer: nossa, isso é culpa da internet e que não sei o que, porque tem gente que é ligeira em falar de tecnologia, em falar mal dos tempos de hoje. Eu acho isso uma ignorância, diga-se de passagem, porque os tempos antigos o que não falta são registros históricos do tanto de atrocidades que tinha, mas hoje em dia o ser humano continua mal, então enfim, alegremos-nos por isso, porque se for pra chorar a gente chora todo dia. Mas enfim, por mais que eu tenha começado o vídeo falando sobre a visão internet, que é onde eu habito fazendo meu conteúdo tóxico de cada dia e que muitas vezes ofendo muitas pessoas falando as coisas que eu falo com a maior convicção e ainda tirando onda de muita coisa, expor crianças a situações perigosas não é exclusivo da internet. Voltando um pouco no tempo, o caso da Nickelodeon é um exemplo disso. Existem documentos inteiros sobre o caso que envolve o ex-diretor Dan Schneider. Tem também o documentário Query on Set, que fala sobre toda essa atrocidade aí. Esse caso já não se trata exatamente sobre exposição, não como um todo, claro, mas também com a grande polêmica dos supostos, porque a gente que faz conteúdo pra internet sabe, né? Tudo aqui é na base do suposto, na base do suspeito, porque se for dar nome aos bois, meu filho, eita, que o problema é grande. Mas enfim, dos supostos abusos denunciados que aconteceram dentro das gravações, dentro dos estúdios lá, com o tal do Dan sendo colocado como alguém extremamente, absurdamente com aqueles que tinha autoridade, causando um ambiente tóxico para as crianças e adolescentes que participavam. Janet McCurdy, conhecida como a Sam de iCarly, que foi uma das pessoas que denunciou isso em um livro que ela fez, fora a denúncia que eu já falei do documentário, que nesse caso já falava mais da relação terrível dela com a mãe. Pense que nome massa do livro, estou feliz que a minha mãe morreu. Você vê que a relação é boa quando o nome do livro é esse. Que fez com que ela desenvolvesse vários transtornos, tudo isso não querendo mais atuar devido a ter sofrido tanto, afinal de contas compreensível. Realmente acende uma reflexão sobre até quando, eu trouxe isso pro vídeo justamente por isso, até quando crianças vão ter que sofrer diversos abusos físicos e psicológicos para que pais possam sentir satisfação pessoal, como a mãe da Sam, que o caso dela fala exatamente sobre isso, e ganhar dinheiro. Isso realmente é lamentável, é pra se lascar tristeza. Recomendo que vejam vídeos sobre essa história dela, como o da Vitória. Eles conseguem explicar melhor do que eu um assunto tão pesado, que não é meu propósito. Afinal de contas, meu canal não foca muito em assunto pesado, meu canal tem uma pegada um pouquinho diferente. Agora, em canais mais sérios, que pegam mais esses assuntos de caso criminal, de bagaceira, é da hora ver esse tipo de vídeo lá, tá ligado? Enfim, uma das coisas, porque ainda tem isso, que faz crianças quererem ser expostas, seja na internet ou outros meios, é a vontade de ter fama. Muitas vezes parece algo muito bonito e glamouroso para elas. Inclusive, tem até uma história engraçada com isso. Para mim também parecia, quando eu era criança, né? Enfim,
Mais uma. É irônico como desde antigamente eles tentam se aproveitar das pessoas em situações mais frágeis para conseguir engajamento, muitas vezes fazendo com que elas gostem de produzir conteúdos, achem divertido e tudo mais, só que não percebendo a gravidade de certas coisas. A intenção, um tanto errada que muitos carregam na TV, na internet, pois se deve ao fato que muitas crianças não necessariamente entendem a intenção das pessoas, pelo fato de não terem a mesma cabeça de um adulto ou alguém que está já se formando, um jovem, digamos assim, não entendendo os muitos problemas que a exposição causa, que realmente são muitos, e realmente tem muita gente que depois de um tempo acaba publicando vários desabafos, vários tipos de coisas que mostram, olha, eu não gostava de ser exposto, agora eu não gosto, sei lá, isso me causou traumas. Muita gente fala isso e é complicado, né? Também tem galera que não gosta de exposição. Imagina, essas crianças crescem e acabam tendo a personalidade desenvolvida como uma pessoa que não curte tanta exposição. E aí, como é que fica todo esse tempo? Ai, que tristeza. Isso se deve à inocência das crianças. Crianças, elas não necessariamente veem a maldade das pessoas. Elas não têm peito para simplesmente chegar lá e recusar com força as coisas que muitas vezes lhes são impostas, porque tem gente que gosta, viu, de impor coisa em criança. Pois é, tem gente que gosta de se impor pra cima de criança, gente covarde, é tudo assim. Eu sinceramente não acho que todo conteúdo produzido com crianças seja necessariamente prejudicial ou ruim para elas, pelo fato de que muitos pais apenas gravam elas fazendo aquilo que gostam, brincando, se divertindo, coisas que crianças naturalmente gostam de fazer, que não necessariamente existiria motivo para ser considerado um constrangimento. Tem pai que gosta, tem vagabundo que gosta, mas enfim, simplesmente crianças são inocentes, fazem coisas de crianças. Muitos pais gravam isso, os momentos de diversão com os filhos. Isso não tem nada de errado, por ser algo em que todo mundo se diverte. Mas entenda que aquilo que eu realmente coloco como absurdamente errado, sim, absurdamente mesmo. E sim, eu não manero palavras em relação a isso. São conteúdos que constrangem crianças, que colocam elas ou simplesmente expõem as crianças em situações vulneráveis. Porque crianças também têm situações assim, que até para um adulto ter essas coisas expostas já é absurdo. Para criança, não preciso nem dizer o que esse tipo de gente merece. Não preciso, né? Eu espero que vocês estejam entendendo que estejam na mesma mentalidade que eu aqui. Mas realmente esse problema é algo comum. A culpa é dos pais irresponsáveis que fazem conteúdos com elas, que muitas vezes servem, infelizmente, até mesmo de alvo para pedos. Pois é, tem conteúdo que acaba fazendo isso, porque os pais são os irresponsáveis quando expõem elas em conteúdos adultos. Pois é, criança fazendo dancinha sensual, né? Que legal, isso que muita gente gosta de fazer, viu? Parabéns por quem inventou isso. É triste saber que isso existe, mas infelizmente a realidade, ela nem sempre é feliz. Tem vezes que a gente tem que aceitar que as coisas são uma merda mesmo, e pra mudar não tem como. A única coisa que a gente pode fazer é expor esse tipo de coisa pra que mais gente possa ver e pensar, oxi, que merda, realmente tudo é errado, eu que não vou compactuar com isso. Aí tá certo. E é pra isso que pessoas como eu servem, tá ligado? É isso aí. Na verdade eu não sirvo pra nada não, entendeu? Isso aqui é só bagunça, eu só gosto de falar merda mesmo. Isso é culpa única e exclusivamente da imensa ganância e carência de atenção vinda de quem? Dos pais ou responsáveis, que fazem com que crianças tenham sua infância interrompida pela fama, não tenham direito à privacidade, muitas vezes sendo possíveis alvos para pedos em alguns conteúdos, dependendo do conteúdo que eles sujeitam aos filhos, realmente fazendo com que o desenvolvimento seja prejudicado. Imagina se você
desde jovem tivesse os seus passos dados como criança, sendo expostos para um bando de esquisitos na internet. Não é algo que faz bem, toda essa exposição de vida, porque muitos desses menores acabam sendo alvo até mesmo de bullying, mesmo no conteúdo que eles mesmos fazem. Isso daí é realmente uma doideira, pensar que conteúdo na internet realmente pode atingir todo e qualquer público. Esse meu vídeo pode chegar no público certo, de galera que vai entender, ou pode chegar no público de gente completamente alienada e mente fechada, como acontece, estourar a bolha aí, meu filho, é problema, todo mundo, esse hater aí eu sei lá o que, é isso, é aquilo, pode acontecer, ou simplesmente ficar só por isso mesmo, tá ligado? E é isso aí, fazer o que? Com muita gente concordando comigo, mas isso geralmente dá polêmica, então tem tanto concordância quanto discordância. Agora, pense aqui comigo, irmão, se uma exposição desnecessária pode atingir até mesmo adultos devido ao fato de o público muitas vezes desaprovar certas coisas, quem dirá para crianças? Por que crianças teriam que lidar com coisas que nem mesmo homens formados de cérebro muitas vezes conseguem? Sinceramente mesmo, francamente, muitas pessoas têm a saúde mental jogada no abismo por conta da internet. Já vi vários vídeos de gente chorando por causa de ódio desnecessário ou coisas desse tipo. Pergunto pra você, pai e mãe, por que você iria expor seus filhos a esse mundo absurdo, esse mundo de maluquice? Fora que aquela treta que o Zé Felipe fez até um rap pra responder o jornalista e criticou o fato de a filha do casal parecer se sentir melhor perto da babá do que da mãe, só mostra que muitas vezes as merdas que os pais fazem e postam na internet acabam vez ou outra recaindo para os filhos, fazendo com que tenham os nomes associados a tretas. Eu sinceramente não tenho o mínimo de interesse em ter filhos até o presente momento. Vendo o tanto de merda que acontece por aí, não me dá a mínima vontade, mas é nítido que muitos dessa galera nem mensuram isso, fazem filhos sabendo que dá hype, buscando benefício financeiro com isso e nem ligam pro bem-estar dos filhos, vamos ser sinceros. Até mesmo expondo os filhos em conteúdos de danças provocativas, atraindo gente esquisita. Pois é, esse ponto tão, enfim, lastimável. Afinal de contas, se tem uma coisa que é capaz de corromper até mesmo o mais aparentemente justo dos homens, é o dinheiro. Faz muita gente vender o próprio corpo na internet, faz muita gente fazer conteúdo enganoso prometendo fórmula secreta do sucesso, faz muita gente cair nesses papos de ilusão, faz muita gente entrar no mundo do crime, faz muita gente fazer das coisas mais honestas e úteis até as coisas mais obscuras. Também não acho que crianças de todas as idades sejam 100% inocentes. Apesar de tomarem atitudes não muito boas por questões de desenvolvimento cerebral, eu mesmo assim não desenvolvi o meu por completo. A gente vê casos como o do suposto pregador mirim, o pastor mirim Miguel Oliveira, lançando um monte de erros teológicos e heresias que fazem o próprio diabo, que ama a mentira, se sentir orgulhoso dentro da igreja, mexendo realmente com o emocional das pessoas, coisa séria como prometendo cura de câncer, mostrando que, entre aspas, crianças também podem acabar fazendo mal. Isso aí é um mal sendo mostrado. Imagina como a pessoa passa a pensar sobre Jesus quando não tem um pleno conhecimento das escrituras e se depara com a profecia falsa na própria vida. Ainda bem, velho, que esse menino foi proibido de pregar. Graças a Deus. Obrigado, conselho tutelar. Você foi bom, você foi luz dessa vez. Com base bíblica, eu posso declarar isso como obra do próprio inimigo, meu filho. Quem faz isso é o inimigo. Ele se orgulha desse tipo de coisa. Fora ele, existem as crianças coaches também. Pois é. É pra descer embaixo mesmo. O vídeo hoje é pra, olha, enfim, fazer vomitar. Lembrando que crianças geralmente imitam os mais velhos. Então, mesmo eles fazendo essas safadezas e passando essas vergonhas, pode ter certeza que a chance de ter algum anticristo
crescido por trás disso é gigantesca, querendo ganhar dinheiro com a exposição. A vida é triste. Pra fechar, até quando esse tipo de merda tem que ser aceita? Será que vai ser necessário um escândalo muito grande para que sejam tomadas as devidas providências? Lamentavelmente, escândalos grandes são coisas que não faltam. No lado mais obscuro da internet, muitas vezes existe tanta merda que a gente nem imagina. Será que esses absurdos terão que ser colocados à luz para que sejam evitados tantos traumas de infância? Se for assim, só basta lamentar. Poxa, muitas crianças infelizmente sofrem sozinhas, coisas que não chegam nem na nossa imaginação. Eu sei que você que me ouve pode até ter sido uma delas, porque o fato é que o mundo é mau. Pode ter certeza que o mundo também, lamentavelmente, acaba sendo mal com elas. Se você ainda tem um mínimo de resquício de pessoa boa, isso te entristece o coração, poxa. Se não te entristece, ó, vá. De forma alguma, ache que eu quero, por meio desse vídeo, me promover em algo, querer algum tipo de crédito com esse tipo de coisa, ser visto como um herói que vai trazer a solução. Infelizmente a maldade humana é grande, crianças a todo custo andam sendo expostas às ideias erradas dos pais, convicções malucas de mundo, a criações destrutivas, ao cultivo de futuros traumas para a vida inteira, levando elas para os piores lugares possíveis. Isso não é um exagero, é importante fazer uma separação, porque existem muitos pais irresponsáveis que gravam conteúdos saudáveis com os filhos, sem expor eles a absurdos como a tal da mãe da Bel para meninas. Mas é importante que a gente também não normalize a exploração excessiva das imagens das crianças para fazer conteúdo. Elas nem sabem o que estão fazendo muitas vezes, a gente nem sabe como elas podem encarar a fama no futuro. São tantas coisas a se pensar, mas desde sempre, crianças e adolescentes sofrem com esse tipo de atrocidade. Essas coisas têm que ser citadas e criticadas para que exista um combate. Eu não tenho poder nenhum para combater isso, mas qualquer um com acesso à internet e uma câmera ou microfone pode denunciar isso quando necessário. Meu canal não é tão sério, tanto que nesse vídeo eu escolhi não me aprofundar muito em casos pesados e temas polêmicos também, mas quem tem esse foco é de extrema importância. Fale sobre isso. Creio que muitos podem até ser melhores do que eu em fazer isso, porque já tem informação na área. Se você que me assiste for alguém que cuida de alguma criança, espero que tenha prestado bem atenção no que foi dito, porque apesar de meus vídeos serem de certa forma de humor, eu também busco trazer reflexões sobre diversos temas. Esse é um deles. Concluo esse vídeo mandando um salve aí pra todos, deixando claro que isso aqui serve tanto para quem já foi vítima disso, quanto para quem pensa em colocar os filhos nessas situações e também pessoas que possam tomar atitudes contra isso, me referindo a quem trabalha em áreas jurídicas e de investigação ou jornalismo. E é isso, muitas pessoas desenvolvem os mais variados tipos de problemas por terem exposições desnecessárias em qualquer idade da vida. Não se faltam exemplos disso. Eu pergunto novamente, como no começo do vídeo, por qual motivo crianças teriam que lidar com algo que muitas vezes nem adultos conseguem? Esse vídeo aqui, ele nem tinha ao menos a intenção de ser gravado, essa última parte. Porém, olha, se vocês observarem bem, algumas partes que eu falei, quando eu fui falar, por exemplo, sobre precisamos que pessoas denunciem isso e etc, até essa última parte mesmo do vídeo de que é necessário que sejam tomadas as devidas decisões, que as pessoas elas façam alguma coisa em relação a isso e etc, e que a gente no YouTube, a nossa única autoridade em relação a isso é apenas denunciar esses bagulho. Acontece que recentemente houve o caso em que o Felca, muito bom isso que aconteceu, decidiu fazer um vídeo para simplesmente denunciar os tipos de exploração que são feitas na internet. E ele fez com que a conta do
influenciador, pseudo-influenciador, porque nem desse maluco eu gosto, Ítalo Santos, fosse derrubada. Que ele, basicamente, eu deveria mesmo ter falado sobre ele no vídeo. Eu não citei ele diretamente, mas agora eu tô citando diretamente. Ele é um dos carros-chefes quando se trata de tudo isso que foi falado, tudo isso que foi condenado aqui. Eu venho trazer uma visão até um tanto pessimista, mas não desesperançosa. Eu diria até que realista. É o seguinte, eu acho que... eu sou do tipo de pessoa que crê nisso, velho. A gente não pode simplesmente idolatrar a pessoa. Acontece que muitos idolatravam o Ítalo Santos, idolatram até hoje, e com essa treta o contraponto acontece. Muitas pessoas idolatrando o Felca, colocando ele como o salvador, o messias da moral, dos bons costumes, que vai salvar as criancinhas. Mas assim, velho, todo ser humano é falho. A gente não pode esquecer disso. Tem gente que, por colocar seres humanos em patamares superiores, naquele pedestal tão grande, acabam, infelizmente, velho, lamentavelmente, começando a ver essas pessoas como perfeitas, e quando aparece algum erro dessas pessoas, acabam muitas vezes se decepcionando, sabe? Isso é triste. E assim, quando eu era menino, eu tinha essa crença de que, nossa, os maus eles uma hora perdem, todo mundo paga pelo que faz, uma hora os maus acabam se lascando. Eu ainda acho que cada um paga pelo que faz, cada um sofre as consequências das próprias atitudes. Mas, infelizmente, lamentavelmente, os maus eles vivem uma vida boa sim, conseguem viver por muito tempo. Ganham muito dinheiro explorando crianças, fazendo todas as maldades que fazem. E se você acha que não, irmão, você tá, olha, se enganando. E é isso, é uma tristeza, né? Quem desista é isso, porém uma felicidade que youtubers como Felca tenham tido a atitude de denunciar isso de uma forma até melhor que eu. Eu mesmo não tinha a intenção de derrubar ninguém, conta de ninguém, nem de botar pra justiça, tá ligado? Porque... enfim, esse vídeo era só uma denúncia básica, mas aí antes dele ser lançado, que foram muitos meses pra esse vídeo acabar sendo terminado, veio ele e decidiu simplesmente botar, ó, botar a lenha na fogueira. Tá certo.